Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 411. No penhasco, quando Naruto, Saito e Tsunade chegaram em alta velocidade, a torrente que avançava rapidamente também havia chegado ao seu destino. Começou a chover torrencialmente. Liberação de água. Grande onda de choque explosiva de água. Naruto Saito formou selos de mão mais uma vez e liberou uma enorme onda de água. Dentro do acampamento de Kirigakuri, uma névoa espessa enchia o ar. A montanha tremeu, e o estrondo constante ecoou por toda parte. Embora uma enorme explosão tivesse ocorrido no pico da montanha, ninguém sabia exatamente o que havia acontecido, pois todas as sentinelas que tinham vista para o cume haviam sido assassinadas. Aconteceu muito rápido, não deixando tempo para qualquer reação. Hattori, Ryuno e 13 avançaram furiosamente pelo acampamento, massacrando os inimigos sem se preocupar em recuar. Se continuassem nesse ritmo, sem dúvida seriam cercados em 1 minuto. Mas esse acampamento não tinha nem 1 minuto de vida. Todos os ninjas de Kirigakuri no acampamento podiam sentir os tremores, e todos eles podiam ouvir o barulho da água se aproximando. Mas nenhum deles conseguia determinar o que estava acontecendo. Sem uma ordem de seus superiores, eles não iriam se dispersar e fugir. Isso estava destinado a ser uma tragédia, uma catástrofe. No fundo, era porque Naruto Saito havia deixado muito pouco tempo para eles. Da explosão à enxurrada, passaram-se pouco mais de 10 segundos. Quando a torrente atingiu o acampamento na encosta da montanha, sua vazão já ultrapassava 300 metros por segundo. Completamente aterrorizante. Tanto a água quanto o fogo são implacáveis. O poder destrutivo do fogo é simples, mas a água, somente quando atinge uma magnitude avassaladora, pode realmente demonstrar o que significa ser imparável e inspirador. Muitas torres de vigia erguiam-se altas dentro dos 7 acampamentos, atingindo mais de 10 metros de altura, mas diante dessa enchente, elas não eram nada mais do que galhos em um rio caudaloso, facilmente quebrados e levados pela correnteza. Este foi um desastre comparável a um super tsunami. Centenas de milhões de metros cúbicos de água desceram a encosta da montanha em uma torrente implacável. Gritos de terror irromperam, alguns tentando alertar seus companheiros, enquanto indivíduos poderosos saltavam no ar, observando em choque a enchente violenta engolir os acampamentos abaixo. Bum, bum, bum. As ondas rugidoras quebravam e uivavam, carregando uma aura de aniquilação enquanto desciam com estrondo, engolfando 7 acampamentos nas encostas das montanhas. Os alojamentos dentro dos acampamentos não passavam de pequenas pedras diante daquela torrente, completamente indefesos, absolutamente insignificantes. 3 segundos. A enchente varreu o acampamento conjunto do primeiro e terceiro corpo de Kirigakuri, destruindo todas as estruturas feitas pelo homem, até mesmo derrubando partes da montanha e varrendo todos os ninjas dentro do acampamento enquanto avançava em direção ao pé da montanha. Ninjas normalmente não morreriam por ataques aquáticos em larga escala como esse. No entanto, uma enchente com tamanha força destrutiva poderia arrastar pessoas instantaneamente a centenas de metros de distância. Se uma pessoa colidisse com detritos, pedras, galhos de árvores, tábuas de madeira ou penhascos irregulares, as consequências seriam devastadoras. E a probabilidade de tais colisões era extremamente alta. O afogamento foi outro fator importante na devastação. No topo do pico da montanha, Naruto Saito estava ao lado de Tsunade, observando o desastre se desenrolar diante deles. Viram milhares de ninjas sendo levados pela inundação, semelhante a um super tsunami, com ondas de água subindo a mais de 100 metros de altura. Tsunade hesitou, sentindo uma pontada de culpa. Por um breve momento, ela pensou que isso era muito cruel. Naruto Saito, no entanto, não pensava assim. O inimigo era o inimigo, aquilo não era um jogo. Se ele não os matasse, eles viriam matá-lo. Era uma questão de vida ou morte. Além disso, ele não tinha certeza se a devastação era suficiente. Afinal, este não era um método de matança direta. Então, com um aceno de mão, dezenas de milhares de shuriken foram jogadas na enchente. As shuriken eram feitas de metal e normalmente afundavam na água, mas nesta enchente, foram carregadas em alta velocidade. Esses projéteis afiados, voando em grande número, sem dúvida adicionariam mais uma camada de matança indiscriminada, derrubando sabe-se lá quantas almas infelizes. Em tal torrente as pessoas não tinham controle sobre seus movimentos, a menos que fossem realmente poderosos. Mas quantos jonins de elite havia naquele acampamento de Kirigakuri? A maior parte das forças eram Chunin, e eles eram os alvos principais. Naruto Saito ainda achava que não era o suficiente. Ele acenou com a mão novamente. As shuriken eram apenas um aperitivo. A verdadeira arma que ele havia conseguido em Konoha era óleo. Óleo inflamável. Neste mundo, o uso de óleo de fogo existia há mais de 1000 anos. Era um recurso estratégico, usado até mesmo para itens essenciais do dia a dia, como lamparinas. Naturalmente, Konoha possuía vastas reservas dele. Naruto Saito não comprou muita coisa, apenas 100 metros cúbicos, todos armazenados em seu estoque. Com um movimento de pulso, ele despejou o óleo de fogo. O óleo fluiu com o dilúvio. Então, com outro movimento de pulso, uma faísca acendeu em sua mão, e ele a jogou no chão. Estrondo. Um mar de fogo. As encostas orientais da montanha Tingal transformaram-se num inferno escaldante. Como o petróleo é mais leve que a água, ele flutuou na superfície, o que significa que a água não conseguiu extinguir as chamas. O desastre havia se transformado em um horror apavorante. Naruto Saito ouviu fracamente gritos agonizantes, enquanto uma fumaça espessa subia para o céu. Uma luz dourada irrompeu da enchente, voando em direção a Naruto Saito. Da encosta ao pé da montanha, cada vez que uma pessoa morria, alguma forma de saque era gerada, e todas as mortes eram atribuídas a Naruto Saito, garantindo que ele recebesse as recompensas.
Jin, o anfitrião, completou 1000 mortes consecutivas, recompensando uma carta de superchefe, uma carta de aliança e uma carta de reputação no valor de 500.000 pontos. Haruto Saito ouviu a notificação e sua expressão mudou ligeiramente. Em poucos instantes, 1000 pereceram. Foi o suficiente. Muitos morreram, e ainda mais ficaram gravemente feridos. O primeiro e o terceiro corpo de Kirigakuri foram efetivamente aniquilados. Recuem! Haruto Saito gritou, soprando um assobio agudo antes de desaparecer do topo da montanha com Tsunade. Aquela noite entraria para a história de Kirigakuri e de todo o mundo ninja. Este foi o evento mais significativo da história da Guerra Moderna, não uma batalha de força individual, mas uma obra-prima estratégica. Não era incomum que um indivíduo superpoderoso aniquilasse um exército inteiro, mas Haruto Saito não estava nesse nível. O que aconteceu naquela noite? Pode-se dizer que influenciou o futuro da guerra no mundo ninja. A mão de obra é limitada, mas a inteligência é infinita. Existem inúmeras maneiras de matar. Ninjas não são humanos comuns, mas eles ainda podem ser mortos por meios comuns. Embora Haruto Saito tivesse muitas características únicas, ele não era onipotente. Não havia feito tudo sozinho, não havia explorado a área, não havia mapeado o terreno. Ele era apenas o planejador e executor. A noite estava envolta em escuridão. Uma fumaça espessa cobria os céus. Este foi talvez o dia mais sombrio da história de Kirigakuri. A outrora poderosa e enigmática Vila Oculta da Névoa nunca havia sofrido uma perda tão catastrófica antes. O último grande desastre registrado na história? Também causado por Haruto Saito. Mas quando a noite caiu e o sol começou a nascer, ao pé da montanha Tingal, inúmeros cadáveres jaziam espalhados pela terra. O cheiro de carne queimada e o fedor da morte enchiam o ar. Por toda parte havia água, e os caídos superavam em números de pé. O sangue manchava a terra de vermelho. Quantos morreram? Ninguém sabia ainda. Muitos estavam gravemente feridos, muitos. Sem tratamento imediato, o número daqueles que pereceriam devido a ferimentos e doenças provavelmente superaria o daqueles que morreram na noite anterior. Capítulo 412. Na floresta, Haruto Saito corria a toda velocidade. Já era tarde do segundo dia. Desde que deixara a montanha Tingal, Haruto não havia parado um instante sequer. Um total de 6 pessoas, Haruto Saito, Tsunade, Jiraiya, Orochimaru, Hattori Ryuno e 13, foram evacuadas com sucesso. Embora a enchente fosse aterrorizante e o ataque de Haruto indiscriminado, alguém com a força de Hattori Ryuno e 13 poderia escapar com facilidade. Se houvesse outros em Kirigakuri com tais habilidades, eles também poderiam ter sobrevivido. Haruto nunca teve a intenção de matar os indivíduos verdadeiramente poderosos. Mesmo após o desastre, ele não se preocupou em caçar os principais membros da elite do exército de Kirigakuri, como o grande comandante, os comandantes assistentes ou os vários capitães, apesar de ter a chance de matá-los sem esforço. Haruto sabia que o dilúvio não mataria todos. Aliás, nem eliminaria metade deles. Os indivíduos verdadeiramente poderosos, especialmente os jonins de elite superiores, não seriam mortos pela enchente. A maioria nem sequer ficaria gravemente ferida. E agora que haviam perdido a razão de tanta raiva, caçá-los era desnecessário. Haruto não temia por si mesmo, mas se preocupava com Tsunade e os outros. Se estivessem cercados e subjugados, perder ao menos uma pessoa seria um custo inaceitável. Portanto, a melhor decisão foi recuar imediatamente. Sem hesitação. Além disso, a recompensa mais importante já havia sido garantida. 1000 mortes. A conquista das 1000 mortes. Às 3 horas daquela tarde, Haruto e sua equipe retornaram à Vila Furuta. Os agentes da Anbu que ajudaram na missão não retornaram com eles. Eles se dispersaram depois de deixar a montanha Tingal. Dentro do salão do palácio da Vila Furuta. Estou exausto, completamente esgotado. Haruto espreguiçou-se preguiçosamente enquanto entrava. Estava realmente fatigado, tendo mal descansado. Senhor, relatório de inteligência urgente. O ninja da equipe de operações secretas apareceu de repente na porta. É sobre a montanha Tingal? Haruto se virou para perguntar. Sim. O ninja sentiu sua expressão cheia de excitação. O relatório chegou surpreendentemente rápido. Haruto foi até a porta, pegou o pergaminho e o examinou. Informação urgente. Na noite passada, o primeiro e o terceiro acampamentos militares de Kirigakuri foram atingidos por uma enchente repentina causada pelo homem, causando perdas catastróficas. As estimativas atuais apontam para mais de 1.300 baixas ninjas, com mais de 2.000 feridos. Essa informação veio de um posto avançado da costa leste em Uzushogakuri e foi retransmitida esta manhã. Foi enviado por um pássaro mensageiro. A velocidade do pássaro era muito superior à de Haruto e sua equipe. Então, assim como o grupo de Haruto retornou, a informação também chegou. Com um evento tão grande na noite passada, não foram apenas as forças secretas de Konoha que descobriram. Qualquer espião que se preze teria descoberto o incidente. Tsunade e os outros se reuniram em volta de Haruto, espiando o pergaminho por cima do ombro dele. Analisando o relatório, ficou claro que as duas divisões de Kirigakuri sofreram mais de 3.000 baixas. A operação da noite anterior foi um sucesso retumbante, anulando completamente a desvantagem anterior de Konoha em Uzushogakuri. O relatório chegou a Konoha? Haruto devolveu o pergaminho ao ninja disfarçado com um tom calmo. Ele já havia passado pelo momento mais emocionante. No momento em que a enchente foi desencadeada, Haruto soube. Ele havia conseguido. A escala das baixas estava inteiramente dentro das suas expectativas. O relatório foi enviado esta manhã, confirmou o ninja disfarçado. Ótimo.
É só por enquanto. Aruto assentiu. Como os relatórios de inteligência relacionados à Vila Furuta eram sempre enviados em duplicata, o relatório havia sido transmitido para a Konoha do posto avançado oriental naquela manhã. Pelos seus cálculos, deveria chegar a Konoha na tarde do dia seguinte. Com isso, não havia mais nada urgente para resolver. Aruto, sentindo-se tonto de exaustão, decidiu dormir um pouco. O resto podia esperar até ele acordar. Aruto voltou para o seu quarto sozinho. Não incomodou Tsunade porque tinha algo importante para fazer primeiro, verificar suas recompensas. Mais de 1000 inimigos haviam perecido na noite anterior, incluindo a importantíssima conquista de 1000 mortes. Assim que ele se sentou à mesa, alguém bateu na porta. Quem é? Sou eu. Era a voz de Tsunade. Como a sala estava selada com uma barreira protetora, Tsunade não podia simplesmente invadir. Aruto se levantou e abriu a porta, deixando Tsunade entrar antes de fechá-la novamente. Tsunade caminhou até a mesa e sentou-se, parecendo hesitante, como se tivesse algo em mente. Aruto caminhou atrás dela, abraçou-a por trás, beijou-a na bochecha e perguntou: "O que houve, minha querida esposa? Quem é sua esposa?" "Sem vergonha. Você, claro. Você não disse que se meu plano desse certo, você concordaria em se casar comigo? Eu ainda não casei com você. Arg, eu não vim aqui para falar sobre isso, Aruto." Tsunade ficou séria de repente, abandonando seu tom provocador de sempre. "O que houve?" Aruto perguntou, confuso. "Você não acha que foi cruel demais?" A expressão de Tsunade escureceu. "Tá." Aruto fez uma pausa e então refletiu sobre suas palavras. Soltando Tsunade, ele caminhou até a parede, tirou um pequeno quadro negro do seu inventário e o fixou na parede. Em seguida, pegou o giz e um apontador de papel. Não pergunte por que ele tinha essas coisas. O inventário do Aruto tinha tudo. Palmas. Aruto bateu no quadro negro. "Tsunade, por favor, preste atenção. Deixe-me começar explicando as relações fundamentais entre as pessoas. Primeiro, Aruto começou um sermão ideológico extremamente sério. Ele sentiu que era necessário corrigir as percepções equivocadas de Tsunade. A misericórdia para com o inimigo era crueldade para consigo mesmo. No entanto, por algum motivo, conforme a palestra prosseguia, os dois acabaram na cama. Talvez tivesse algo a ver com o fato de a noite ter caído. Na tarde seguinte, Terra do Fogo, vilarejo de Konoha. Dentro do prédio do Hokage, uma reunião ampliada de alto nível estava em andamento. Esta foi a 4ª reunião desse tipo convocada recentemente por Hiruzen Sarutobi. O foco, como sempre, foi Uzumaki e a Megakuri. Embora a guerra em Amegakuri fosse a principal prioridade, a situação em Uzumaki se tornava cada vez mais problemática. Kirigakuri estava avançando agressivamente. A recusa de Aruto em receber reforços de Konoha, ao mesmo tempo em que insistia em manter uma unidade de forças especiais para futuras implantações, atraiu reclamações significativas, até mesmo tentativas de impeachment. Os ninjas recrutados de vários clãs tinham habilidades únicas, mas agora estavam agrupados, impossibilitados de realizar qualquer missão e deixados à espera. Naturalmente, isso gerou ressentimento. Dissolver a unidade? Enviá-los para os Uzumaki? Qual era o sentido de mantê-los? A oposição mais vocal veio do clã Hyuga. Eles estavam claramente procurando uma desculpa para minar Aruto, listando inúmeras acusações e até mesmo tentando destituí-lo de sua posição como comandante de Konoha em Uzumaki. Lord Hokage, não podemos permitir que Aruto continue com esse comportamento imprudente. Hyuga Rei se levantou. Ele tem sido completamente passivo, falhando em agir preventivamente. Seu plano de abandonar o acampamento já foi exposto. Ele não tem chance de sucesso, mas se recusa a fazer qualquer ajuste. Devemos esperar Kirigakuri atacar primeiro? Rei tem razão. Danzo atiçou as chamas, virando-se para Sarutobi. Hiruzen, a única solução viável agora é enviar as forças especiais para a vila de Aruto. Eles podem não conseguir enfrentar Kirigakuri de frente, mas se... Uma figura apareceu de repente atrás de Sarutobi e Hiruzen. Era Shinozuki, o capitão assistente da Anbu, o próprio filho de Hiruzen, Sarutobi Shinozuki. Pai, informações urgentes de Uzumaki. Shinozuki deu um passo à frente sem hesitar. Ele nem se preocupou com formalidades ou títulos adequados, porque ele estava simplesmente muito animado. Capítulo 413. Como Presa Branca participou dessa reunião expandida de alto nível, receber essa informação foi realmente uma ajuda divina. Hiruzen Sarutobi franziu as sobrancelhas ao pegar o pergaminho. Assim que o abriu e leu apenas algumas linhas, levantou-se de repente com os olhos arregalados de choque. Encarou o pergaminho com atenção e bateu a mão na mesa com força, com toda a sua expressão repleta de entusiasmo. Bom. Ha 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 ha. Excelente. Ha 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 ha. Hiruzen caiu na gargalhada. Todos na sala de reunião ficaram perplexos. Hiruzen Sarutobi havia perdido a compostura. O que exatamente havia acontecido? Um relatório de emergência da Terra dos Redemoinhos? Será que Aruto Saito havia feito algo surpreendente novamente? Hiruzen. Danzo também se levantou. Hiruzen jogou o pergaminho diretamente para Danzo, com o rosto corado de excitação. Fazia tanto tempo que não se sentia assim. Todo seu ser parecia respirar pura alegria por todos os poros. Danzo leu o pergaminho e ficou completamente atordoado. Koharu Tatani rapidamente pegou o pergaminho e começou a lê-lo também. O pergaminho passou rapidamente entre os membros do conselho. Não demorou muito para que toda a sala de reuniões caísse em um silêncio mortal. Hiruzen já havia se sentado novamente, os dedos entrelaçados, um sorriso persistente no rosto enquanto se perdia em pensamentos profundos. Os outros, no entanto, ainda estavam completamente perplexos com as expressões congeladas. Queriam discutir a situação entre si, mas não sabiam o que dizer. O que havia para discutir? Isso já era um fato. Será que agora eles deveriam simplesmente discutir como recompensar Aruto Saito? Isso é impossível. Danzo pressionou as mãos sobre a mesa, falando como se fosse para si mesmo, mas alto o suficiente para que os outros ouvissem. Uma inundação?
Como pôde causar tantas mortes? Os ninjas da névoa, eles têm medo de água? A inteligência veio de uma unidade secreta e não foi detalhada, apenas um breve resumo da análise do campo de batalha. Os ninjas da névoa têm medo de água? Depende. Depende da quantidade de água. Uma inundação normal é um desastre para pessoas comuns, mas não para ninjas. Mas e se o poder de uma inundação comum fosse amplificado dezenas de vezes? Tapa? Hiruzen bateu na mesa novamente e se levantou. Reunião encerrada. Muitos esperavam que ele dissesse algo mais, mas ele não disse. A reunião terminou. Ao anoitecer, na antiga vila da Terra dos Redemoinhos, dentro de uma base subterrânea, Haruto Saito dava uma palestra para mais de 1000 alunos. Todos esses alunos já o haviam encontrado em seu traje misterioso, pois eram eles que ele havia encontrado e providenciado para que fossem trazidos para aquela vila. Para eles, Haruto era seu benfeitor. O próprio Haruto raramente dava palestras. Mas hoje ele estava de bom humor, e a influência de Tsunade o afetou, então ele decidiu dar uma aula. O tema: Educação Ideológica. Sobre família, amigos, amantes e inimigos. O foco principal? Inimigos. Haruto de repente percebeu a importância disso. Tsunade lhe dera uma visão. Ele jamais admitiria que estava fazendo lavagem cerebral nesses alunos. A rigor, era uma educação nacionalista. Tsunade ficou parada no canto, ouvindo Haruto discursar. Desde a noite passada, eles não se separaram. Os pensamentos de Tsunade eram perigosos. As pessoas podem ser gentis, mas apenas com as pessoas certas. Os métodos de guerra não importam. O que importa é a vitória. As pessoas podem se sentir relutantes, mas todos comem carne, mesmo que poucos tenham estômago para assistir ao abate de um animal. A relutância é da natureza humana, mas não se deve perder nela. A noite caiu silenciosamente. Naquele dia, muitos moradores da vila sentiram que algo estava diferente. Haruto havia feito arranjos muito especiais. A vila estava prestes a passar por uma rápida expansão. Enquanto as luzes piscavam no refeitório do palácio, Tsunade parecia deprimida, comendo distraidamente, seus pensamentos mergulhando em profunda contemplação. Ela estava se tornando cada vez mais perigosa. Era muito emotiva, e sua capacidade de lidar com a pressão, embora mais forte do que a da maioria, ainda era falha. Na linha do tempo original, Tsunade desenvolveu hemofobia. Isso aconteceu durante a Segunda Grande Guerra Ninja, quando seu irmão e seu amante morreram em batalha. Mas neste mundo, seu amante original, Dankato, ainda era um personagem secundário, e seu irmão, Navaki, ainda não tinha idade para lutar. Ele ainda tinha 2 anos pela frente. Acabei de comer. Fiquem à vontade. Haruto largou os hashis e se levantou. Droga, ele ainda não teve tempo de contar tudo. Muitas cartas de saque. Matar mais de 1000 pessoas significava coletar dezenas de milhares de cartas. Classificar todas elas levaria horas. Haruto tinha muitos momentos curtos, mas encontrar várias horas contínuas era difícil. Assim que ele se levantou para sair, Tsunade de repente largou seus hashis e o seguiu. Pirralho, espere por mim. Não muito tempo depois. Quarto do Haruto. Ele entrou primeiro, seguido de perto por Tsunade. Eles continuaram conversando. Minha querida Lady Tsunade, por que exatamente você está tão chateada? Quantas pessoas já morreram? Você sabe quantos ninjas já pereceram desde o início da Segunda Grande Guerra Ninja? E você cresceu com Orochimaru. Ele matou pessoas inocentes por causa de missões. E você não reagiu muito, não é? Isso é diferente. Como é diferente? Haruto sentou-se na cadeira. Tsunade sentou-se num banquinho ao lado dele, com o rosto em conflito e dividido. Me diga, me dê uma resposta, por favor. Haruto estava ficando frustrado. Tsunade estava prestes a ter um colapso. Por sua causa. Tsunade olhou em seus olhos. O que você quer dizer com por minha causa? Haruto não entendeu direito. Porque é você quem está fazendo isso. O que você quer dizer? Eu não quero que você se torne esse tipo de pessoa. Haruto piscou confuso antes de perceber. A questão de Tsunade não era quantas pessoas haviam morrido ou quão brutais suas mortes foram. Era sobre quem era o responsável por tudo aquilo. Não quero que meu futuro marido se torne uma pessoa cruel e assustadora. Tsunade finalmente confessou. Haruto ficou profundamente comovido, com lágrimas quase brotando dos olhos. Então pegou Tsunade no colo e a carregou para a cama. Ia cobri-la de amor, porque não havia conflito que uma boa sessão de carinho não resolvesse. E se houvesse, bem, outra rodada resolveria. Horas se passaram. Tsunade chorou. Tarde da noite. O quarto estava escuro, silencioso e tranquilo. Haruto segurava Tsunade nos braços, enrolada num cobertor macio, pronta para dormir. Pirralho. Tsunade começou a falar. Amanhã. Haruto a interrompeu. Tsunade murmurou suavemente e ficou em silêncio. A noite estava tranquila. Os dois gradualmente caíram no sono. Silêncio absoluto. De repente, uma figura apareceu ao lado da mesa, olhando para a cama onde os dois estavam deitados. Esta sala tinha lacres para evitar intrusão. No entanto, essa pessoa se materializou do nada, sem causar qualquer perturbação de chakra, sem ativar nenhuma das inscrições de selamento nas paredes. Por quê? Essa pessoa era Hiruzen Sarutobi. Capítulo 414. Esta tarde, Sarutobi Hiruzen, em Konoha, no País do Fogo, recebeu informações sobre os Ushogakure. Empolgado, ele decidiu viajar pessoalmente até os Ushogakure para investigar a situação e também visitar a Vila Furuta de Haruto Saito. Normalmente ele nunca viria. Era simplesmente impossível para ele sair de Konoha. Mas este incidente foi diferente. Então Sarutobi Hiruzen veio, e ele chegou na velocidade mais rápida. Alguém como Ataki Sakumo levaria mais de um dia para viajar de Konoha até a Vila Furuta, mas Sarutobi Hiruzen levou menos de 7 horas. Que visão inacreditável! O que acabei de ver? Ah, meus olhos! Em um quarto mal iluminado, Sarutobi Hiruzen, vestido com um hobby e usando um misterioso chapéu cônico, estava de pé ao lado da mesa, olhando para a cama.
Incontrolavelmente, uma leve onda de chakra irrompeu de seu corpo. Ele não conseguia se controlar. Como um homem no auge da vida, uma potência sem igual, isso era inimaginável, mas ele simplesmente não conseguia se controlar porque a cena era simplesmente linda demais. Na cama, Haruto Saito, segurando Tsunade, de repente arregalou os olhos, e uma expressão de terror passou por seu rosto. Ele se sentia preso, com o perigo de ser eliminado a qualquer momento. Extremamente perigoso. E aquela aura, ele a conhecia muito bem. Embora fosse apenas um leve traço, continha um poder aterrorizante. Droga. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Haruto Saito virou a cabeça lentamente, com o pescoço aparentemente rígido, e olhou lentamente para o lado. Viu uma sombra perto da mesa. Suas pupilas se contraíram bruscamente. Rachadura. Um trovão repentino do lado de fora da janela. O clarão do relâmpago iluminou o rosto da sombra por um instante. Naquele momento fugaz, Haruto Saito viu claramente que era um rosto extremamente sombrio. Naquele momento, Sarutobi Hiruzen parecia aos olhos de Haruto Saito a personificação da malícia extrema. Sim, até mesmo a malícia foi ignorada e saltou diretamente para a maldade extrema. Haruto Saito não tinha dúvidas de que se ele fizesse qualquer movimento provocativo ou se Sarutobi Hiruzen perdesse o controle por um segundo, este palácio seria instantaneamente transformado em escombros. Porque Haruto Saito dormiu com a filha de Sarutobi Hiruzen, a discípula mais querida de Sarutobi Hiruzen, Tsunade, a única discípula direta que ele teve, aquela que ele criou desde a infância. Tsunade também era a única ninja em Konoha que podia repreender Sarutobi Hiruzen abertamente sem que ele revidasse. Tsunade pareceu sentir algo e levantou a cabeça do cobertor. Haruto Saito puxou rapidamente o cobertor para impedir que Tsunade se levantasse. Tsunade não estava usando nada e não podia ser exposta. Tsunade, deitada nos braços de Haruto Saito, viu-o virar a cabeça e olhar para o lado. Ela seguiu seu olhar e olhou para ele, primeiro assustada, depois com o rosto vermelho, e imediatamente se encolheu, escondendo a cabeça sob o cobertor imóvel. Que vergonha! Silêncio! O constrangimento era insuportável. Sarutobi Hiruzen de repente respirou fundo e disse calmamente, estarei esperando lá embaixo. Com isso, Sarutobi Hiruzen desapareceu num piscar de olhos. Haruto Saito deu um suspiro de alívio, deu um tapinha em Tsunade debaixo do cobertor e sorriu. Está tudo bem, o velho se foi. Bang! Droga! Haruto Saito gritou se enrolando como um camarão. Tsunade deu um soco nele por baixo do cobertor. Por que diabos você está me batendo? É tudo culpa sua, tudo culpa sua. Tsunade sentou-se com o rosto vermelho como se tivesse contraído uma doença grave, completamente envergonhada. Ah, de que adianta me culpar? Quem sabe por que aquele velho apareceu de repente? Rápido, vista-se droga. Lá embaixo, no salão bem iluminado, Sarutobi Hiruzen era o único sentado. Ele tomava chá, enquanto Jiraiya e Orochimaru estavam ao seu lado. Alguns ninjas da Anbu estavam atrás de Sarutobi Hiruzen, e Hattori Ryuno e 13 estavam mais distantes, sussurrando cautelosamente, de olho em Sarutobi Hiruzen. Todos eles renasceram como marionetes, mas depois de alguns meses de treinamento, tornaram-se indistinguíveis das pessoas comuns. Claro que eles sabiam quem era Sarutobi Hiruzen, um homem que se tornou o terceiro Hokage aos 20 e poucos anos. Um líder que conduziu Konoha ao renascimento e à força. Um dos ninjas mais fortes do mundo ninja atual. Ele não era apenas proficiente em todos os atributos, mas também habilidoso em técnicas secretas e jutsus de selamento. Ele tinha grande maestria em combate físico. Ei, cadê a Tsunade? Jiraiya perguntou de repente, inclinando a cabeça e falando baixinho. Orochimaru balançou a cabeça gentilmente. Tsunade não estava no quarto dela. A Anbu foi notificá-la, mas ela não foi encontrada, então ela não veio. Ninguém percebeu, mas quando Jiraiya perguntou isso, a boca de Sarutobi Hiruzen se contraiu visivelmente. Tsunade estava no quarto de Haruto Saito. Alguns minutos depois. Ah, o professor está aqui, que convidado raro. Haruto Saito entrou rapidamente, tentando descontrair o ambiente com um tom alegre. Ele só queria agir como se nada tivesse acontecido. O ambiente no salão estava frio. Haruto Saito mal havia falado algumas palavras quando teve que parar de sorrir desajeitadamente. Ele verificou o status do relacionamento de Sarutobi Hiruzen e viu que havia se transformado em malícia, embora, felizmente, a malícia extrema fosse apenas um impulso passageiro. O professor está aqui. Tsunade entrou meio minuto depois, fingindo que não tinha vindo com Haruto Saito. Sarutobi Hiruzen tomou um gole de chá lentamente, colocou a xícara na mesa e disse, vocês todos vão embora, Haruto Saito e Tsunade ficam. Sua voz era calma, mas autoritária. Jiraiya, Orochimaru e os ninjas da Anbu saíram rapidamente. Hattori Ryuno e 13 não se mexeram. Estavam ali para vigiar Sarutobi Hiruzen. Esse cara era forte demais. Fora. Haruto Saito gesticulou para os dois. Hattori Ryuno e 13 desapareceram imediatamente num piscar de olhos. Uma rajada de vento frio soprou e a pesada porta do corredor bateu. Professor, já que o senhor veio pessoalmente, darei a você um relatório detalhado sobre minhas ações na noite passada. Haruto Saito deu um passo à frente rapidamente, falando rapidamente, enquanto retirava alguns pergaminhos de seu espaço de armazenamento. Sarutobi Hiruzen levantou-se de repente e chutou Haruto Saito. Haruto Saito se transformou em uma imagem residual, piscando e desviando para o lado de Tsunade. Por pouco ele evitou por pouco o chute de Sarutobi Hiruzen. Não precisa mudar de assunto. Falaremos dos ninjas da névoa mais tarde. Sarutobi Hiruzen sentou-se calmamente, pegou sua xícara de chá, girou a tampa na borda e baixou os olhos. Agora me diga, quando isso aconteceu? A destruição das duas grandes forças ninjas da névoa claramente não foi tão provocativa quanto a união de Haruto Saito e Tsunade, o que irritou ainda mais Sarutobi Hiruzen. Professor, na verdade, Tsunade começou a falar. Eu não pedi sua opinião, interrompeu Sarutobi Hiruzen. Haruto Saito fale. Bem, na verdade, deixa eu pensar.
Naruto Saito precisou de um momento para se lembrar. Isso deveria ter sido no 32º ano de Konoha. Saliva. Sarutobi Hiruzen não conseguiu se conter e o chá espirrou de sua boca. Já era o 34º ano de Konoha. O 32º ano de Konoha foi o ano em que Naruto Saito chegou a Konoha. Ele tinha apenas 12 anos na época. Naruto Saito percebeu de repente. A malícia de Sarutobi Hiruzen mais uma vez se transformou em malícia extrema. Capítulo 415. Naruto Saito sentiu perigo, a sensação de estar preso e prestes a ser derrubado. O rosto de Sarutobi Hiruzen estava extremamente sombrio, e a xícara de chá em sua mão parecia ter sido esmagada por alguma força desconhecida, transformando-se em um pó branco que flutuou para baixo, enquanto o chá dentro dela evaporava, e a xícara se transformava em cinzas. Professor, acho que me lembrei errado agora mesmo, posso me corrigir. Não quero que haja mal-entendidos desnecessários entre nós. Naruto Saito falou cuidadosamente, escolhendo as palavras. Infelizmente, ele não conseguiu derrotar Sarutobi Hiruzen. Melhor agir com humildade por enquanto. Professor, quanto ao assunto com Naruto Saito, tudo começou, foi um acidente na verdade. Tsunade também falou. Sarutobi Hiruzen pareceu se transformar em um vórtice, engolindo todo o calor da sala, deixando apenas um frio glacial no corredor. Sua presença era profunda, muito profunda. Não diga isso. Sarutobi Hiruzen interrompeu as palavras de Tsunade friamente. Ele estava realmente furioso. As mudanças emocionais de Sarutobi Hiruzen podiam ser divididas em 3 estágios. O primeiro estágio era de indiferença, impassível e silencioso, completamente despreocupado. O segundo estágio era de raiva, chegando ao ponto da fúria, onde ele ficava agitado. E o terceiro estágio ainda era de indiferença. Isso era o que poderíamos chamar de estado de raiva extrema, porque nenhuma quantidade de palavras ou movimentos físicos, nenhuma forma de histeria, conseguia expressar sua extrema raiva adequadamente. Sarutobi Hiruzen estava agora nesse estado. Conversaremos sobre isso mais tarde. Sarutobi Hiruzen falou novamente com uma voz calma. Tsunade suspirou visivelmente aliviada e Naruto Saito também. Felizmente eles haviam passado por ali temporariamente, então podiam relatar a situação da névoa oculta agora e desviar o foco de Sarutobi Hiruzen. Naruto Saito, faz tempo que não testo sua força. Sarutobi Hiruzen olhou para Naruto Saito. A expressão de Naruto Saito congelou. O que significava Sarutobi Hiruzen querer testar sua força? Em seu estado de extrema raiva, Sarutobi Hiruzen de repente quis testar sua força? Merda. Caramba. Professor, não estou me sentindo bem hoje. Que tal relatarmos a situação da missão Montanha da Maré primeiro? Quanto a testar minha força, acho que posso fazer isso outro dia. Naruto Saito falou, levantando a mão para esfregar a testa, agindo como se estivesse com dor de cabeça. Sarutobi Hiruzen bufou friamente, levantando-se de repente. Naruto Saito rapidamente se moveu para trás de Tsunade. Tsunade também parecia estar pronta para proteger Naruto Saito. Naruto Saito, já que você não está se sentindo bem, então vou te testar. Preste atenção. Sarutobi Hiruzen estava adotando uma postura como se estivesse prestes a fazer um movimento. Naruto Saito se sentiu ameaçado, porque eles estavam na Vila Furuta. Ali Naruto Saito não conseguia usar toda a sua força, e Sarutobi Hiruzen também não. Se uma luta começasse, não haveria necessidade de grandes movimentos, apenas alguns golpes casuais, e metade da Vila Furuta seria destruída. Que velho sem vergonha. Ele estava fazendo isso de propósito. Professor, de repente me sinto muito melhor, como se não houvesse mais problemas. Naruto Saito falou imediatamente. Ele percebeu que a atitude de Sarutobi Hiruzen em relação a ele havia mudado novamente, de raiva extrema para hostil. Normalmente, o estado hostil significava intenções subjetivas de dano, incluindo intenção assassina. Mas o estado de raiva extrema era puramente intenção assassina. Se alguém mantivesse o estado hostil em relação a Naruto Saito, não saberia se estavam tentando incriminá-lo ou matá-lo. Mas Sarutobi Hiruzen certa vez entrou em um estado de raiva extrema. Isso significava que naquele momento, Sarutobi Hiruzen realmente queria eliminar Naruto Saito. Mas agora Sarutobi Hiruzen havia passado de raiva extrema para hostil, o que significava que a intenção assassina havia diminuído. Ele não queria mais eliminar Naruto Saito, mas o estado hostil ainda significava. Ele queria dar uma lição em Naruto Saito. O teste provavelmente envolveria fazer Naruto Saito perceber por que as flores são tão vermelhas. Sim, Naruto Saito não podia recuar agora. Naquele momento ele não podia demonstrar fraqueza de jeito nenhum. Já que você está bem agora, escolha um local próximo adequado para o teste. Sarutobi Hiruzen disse, com as mãos atrás das costas, seu tom ainda indiferente, seu rosto inexpressivo. Professor, eu acho que já que você veio com tanta pressa, talvez... Tsunade falou novamente. Você tem objeções? Sarutobi Hiruzen lançou um olhar para Tsunade. Não é isso, mestre, testar um discípulo é algo natural. Tsunade hesitou. Sem dúvidas. Se tiverem alguma dúvida, testarei vocês dois juntos. Sarutobi Hiruzen falou novamente. Professor, não tenho objeções, disse Tsunade imediatamente com uma expressão séria. Então virou-se e colocou a mão no ombro de Naruto Saito e disse com sinceridade. Naruto Saito tenha um bom desempenho e não decepcione o professor. Naruto Saito olhou para Tsunade com os olhos semicerrados, pensando. Droga, por que você está agindo tão mansamente? O que aconteceu com seu temperamento ruim? Mais de 10 minutos depois, no sul da Vila Furuta em um vale, em um vasto campo gramado. Sob a noite iluminada pela lua, as estrelas brilhavam. Uma brisa suave soprava, a grama verde balançando como ondas. O vento bagunçava os cabelos dourados de Tsunade. Ela, junto com Jiraiya, Orochimaru, Hattori Hyuno e 13, estavam parados na beira do espaço aberto, observando. A grama sob seus pés balançava, engolindo os tornozelos de Sarutobi Hiruzen. Naruto Saito estava a várias dezenas de metros de distância, afiando sua lâmina.
Professor, eu não sou mais uma criança. Se quiser me testar, precisará mostrar habilidades de verdade. Aruto Saito disse, com o olhar frio e o tom firme. Tsunade, parada ali perto, levantou a mão para cobrir a testa. Ela estava com dor de cabeça. Você não consegue parar de se exibir por uma vez? Ela já sabia que Sarutobi Hiruzen daria uma lição em Aruto Saito, e ele certamente usaria toda a sua força. E dado o poder atual de Aruto Saito, mesmo que Sarutobi Hiruzen não usasse toda a sua força, ele poderia não ser capaz de vencer Aruto Saito. Então, as palavras de Aruto Saito eram apenas ostentação vazia. Claro, Aruto Saito também tinha um segundo significado em suas palavras. Ele não era mais uma criança. Não era mais uma criança. Aruto Saito, você está em Konoha há quase 2 anos e meio. Nesses 2 anos e meio, sua força disparou de um mero genin para sua altura atual. Embora tenha um talento extraordinário, você também enfrentou inúmeras situações de vida ou morte. Você conquistou esse poder. Admito que você é o ninja mais talentoso desta era, mas seu tempo de treinamento ainda é curto e sua força cresceu rapidamente, mas sua base é instável. A batalha de hoje será o teste mais rigoroso que já lhe dei. Vou conscientizá-lo de suas deficiências. Sei que você tem orgulho, mas esse orgulho não é necessário. Espero sinceramente que você passe neste teste. Espero que quando o teste terminar, você ainda esteja de pé e consciente. Sarutobi Hiruzen estava falando sério. O coração de Aruto Saito começou a disparar. Você disse há pouco que queria que eu usasse habilidades de verdade. Sarutobi Hiruzen continuou. Não vou menosprezar você. Darei tudo de mim, como você deseja. Assim que suas palavras saíram, Sarutobi Hiruzen mordeu o dedo. Selos de mão. Invocação. Estrondo. Fumaça branca explodiu ao redor de Sarutobi Hiruzen. Uma figura alta, envolta em peles de animais, semelhante a um ninja, apareceu ao lado de Sarutobi Hiruzen. A expressão de todos mudou. Sarutobi Hiruzen convocou seu as antes mesmo do teste começar. O Rei Macaco, Ema. Olhando para trás na história, a última vez que Sarutobi Hiruzen invocou Ema durante uma batalha foi durante a Primeira Grande Guerra Ninja. Você precisa ser tão sério assim. Aruto Saito murmurou com um canto da boca se contraindo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 416. À medida que a fumaça branca se dissipava, a aura do macaco demônio se expandia gradualmente, era assustador. Na história original, não havia muitas descrições do demônio macaco, então Aruto Saito só pôde confiar nas informações limitadas disponíveis. Ele sabia que o demônio macaco podia se transformar no cajado de adamantino e era indestrutível. Ele possuía incríveis habilidades de transformação, mas principalmente serviu como arma de Sarutobi Hiruzen. Como assim, Hiruzen? Perguntou o demônio macaco com uma voz grave. Inicialmente ele pensara que Sarutobi Hiruzen havia enfrentado uma grande crise, o que o levou a invocá-lo repentinamente. No entanto, assim que chegou, examinou os arredores e não encontrou nenhum perigo imediato. Embora houvesse algumas presenças poderosas ali, elas estavam longe de representar uma ameaça real para Sarutobi Hiruzen. Além disso, seus 3 discípulos pessoais também estavam presentes, e não havia sinais de conflito. Testando meu discípulo. Sarutobi Hiruzen respondeu. Ele? O macaco demônio seguiu o olhar de Hiruzen e olhou para Aruto Saito. Ele já domina a técnica do deus voador do trovão. Ko. Sarutobi Hiruzen não precisou dizer muito. Apenas mencionar a técnica do deus voador do trovão foi o suficiente para demonstrar a força atual de Aruto Saito. Aruto Saito observou cautelosamente o demônio macaco. Esta criatura possuía uma inteligência excepcional e, em termos de classificação, estava no mesmo nível de seres como Manda e Gamabunta. Ele poderia até ser mais avançado, embora não chegasse ao nível do sábio sapo ancião. Como a história original continha pouca informação sobre ele, Aruto Saito achou difícil avaliar todas as suas capacidades neste mundo, o que era preocupante. Um Sarutobi Hiruzen no auge, com mais de 40 anos, empunhando uma fera invocada tão poderosa. Quão formidável ele era! Aruto Saito, você está pronto? Sarutobi Hiruzen perguntou. Sim. Aruto Saito assentiu levemente, abaixando sua postura enquanto desembainhava lentamente a lâmina amaldiçoada. Então, tenha cuidado. Bum, bum. Sarutobi Hiruzen e o macaco demônio se moviam em perfeita sincronia, aparecendo como imagens residuais. O macaco demônio meio passo atrás saltou e girou, transformando-se no cajado adamantino. Ao mesmo tempo, Sarutobi Hiruzen já se aproximava de Aruto Saito. Tudo parecia complexo, mas na realidade aconteceu num instante. Para uma pessoa comum, pareceria que Sarutobi Hiruzen havia se teletransportado diretamente para a frente de Aruto Saito, brandindo o cajado adamantino em um golpe devastador. Bum, 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 bum. O chão ao redor dele se estilhaçou violentamente, espalhando terra e detritos em todas as direções. Uma fumaça espessa subia pelo ar. Lâminas brilhavam como arco-íris. O cajado dourado atingiu como uma montanha. Em meio à fumaça densa, os 2 guerreiros se chocaram sem restrições. O domínio de Sarutobi Hiruzen no taijutsu era excepcional, tanto que ele raramente recorria a ele, preferindo usar outras técnicas. Mas sua escolha de arma deixou claro que ele era especialista em combate direto e contundente. Ele não buscava técnicas elaboradas e complexas, apenas os movimentos mais simples e eficientes que causassem o máximo impacto. Na mente de Aruto Saito, Sarutobi Hiruzen era um ninja sem fraquezas. Mas ele tinha uma deficiência. O primeiro Hokage, Hashirama Senju, era reverenciado como deus Shinobi, possuindo o chakra equivalente ao de uma besta com cauda e empunhando as terríveis técnicas de liberação de madeira. O segundo Hokage, Tobirama Senju, foi o ninja mais rápido de seu tempo, criando muitas técnicas proibidas, incluindo a reencarnação do mundo impuro e a técnica do deus voador do trovão, que o tornaram quase invencível em combate.
O terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, era conhecido como o maior Hokage. Ao contrário de seus antecessores, Sarutobi Hiruzen não era a reencarnação de ninguém especial, não possuía Kekkei Genkai e não possuía uma habilidade especial. No entanto, na história de Konoha, o título de maior pertencia a ele. Haruto Saito acreditava que tinha uma falha. Faltava-lhe uma característica de linhagem exclusiva ou uma habilidade icônica. Mas a força de Sarutobi Hiruzen vinha justamente desse fato. Ele não tinha fraquezas, pois era um lutador completo. Na história original, quando Konoha completou 60 anos, ele não só foi reconhecido como professor de ninjutsu, como também foi pessoalmente chamado de Deus Shinobi, por Orochimaru. Portanto, Haruto Saito acreditava que Sarutobi Hiruzen não tinha fraquezas nem aberturas. Estrondo. De repente, uma explosão fez Haruto Saito voar para trás, arremessado para longe pelo impacto. Sarutobi Hiruzen emergiu da fumaça espessa, sem perseguir Haruto Saito, mas saltando alto no ar, jogando seu cajado para longe antes de formar rapidamente selos de mão. Estilo água, onda de surto de água. Uma enorme torrente de água jorrou em direção a Haruto Saito. Ainda no ar, Haruto Saito girou no ar e pousou, saltando rapidamente para escapar do ataque. O vasto terreno aberto foi imediatamente submerso, formando um lago de tamanho considerável. O cajado adamantino, lançado por Sarutobi Hiruzen, girou no ar antes de retornar a ele. Em vez de pegá-lo, ele o chutou para frente com imensa força. O som penetrante do cajado cortando o ar foi ensurdecedor quando um raio dourado foi lançado em direção a Haruto Saito. Haruto Saito, no ar, reagiu rapidamente e atacou com sua lâmina. Corte. Zumbido. Sua espada atingiu o cajado, mas em um instante, ele se dividiu em 100 cajados idênticos, formando uma gaiola dourada ao redor de Haruto Saito. Ele ficou preso no ar. Ao mesmo tempo, Sarutobi Hiruzen, de pé na superfície da água, completou outro conjunto de selos de mão. Técnica secreta. Onda de chuva reversa. Boom. Toda a superfície da água explodiu, enviando milhares de flechas de água para o céu, iniciando um ataque indiscriminado. Tudo no céu estava dentro do alcance do ataque, incluindo o enjaulado Haruto Saito. A única maneira de escapar instantaneamente era usar a técnica do Deus Trovão Voador, mas Haruto Saito não queria usá-lo tão cedo. Se ele fugisse agora, a luta perderia a emoção, Sarutobi Hiruzen não conseguiria pegá-lo. Ser forçado a usar a técnica do Deus Voador do Trovão tão cedo na batalha seria muito embaraçoso. Naquele momento, o corpo de Haruto Saito ficou tenso, todo o seu corpo envolto em uma armadura de pedra. Ele brandiu a lâmina amaldiçoada, desferindo um ataque devastador. O corte de canhão pesado 128. Quebrar. Estrondo. A gaiola dourada se estilhaçou sob seu golpe, espalhando centenas de cajados em todas as direções antes que eles se reunissem novamente. Mas a essa altura, inúmeras flechas de água já estavam caindo. Alguns atingiram Haruto Saito, mas sua armadura de pedra proporcionou uma defesa imensa. Como ele suspeitava, esse ataque em larga escala sacrificou o poder individual, tornando cada flecha de água fraca demais para perfurar suas defesas. No entanto, Sarutobi Hiruzen já havia completado o outro conjunto de selos de mão. Estilo fogo. Grande explosão de derretimento. Ele cuspiu uma enorme bola de fogo no céu. Seu calor era incrivelmente intenso. Bum, bum, bum. O céu inteiro explodiu. As flechas de água vaporizaram-se instantaneamente numa névoa branca e espessa. No momento em que Haruto Saito foi engolido pela névoa, ele se teletransportou para perto de Tsunade, olhando em choque para a névoa branca antes de olhar para Sarutobi Hiruzen. Sua mente estava completamente destruída, porque Sarutobi Hiruzen tinha acabado de redefinir sua compreensão de combate. Um combo ninja. Como isso pode ser executado nesse nível? Do seu primeiro ataque de água até a explosão final de fogo, foi um ataque em cadeia contínuo. Haruto Saito só conseguiu escapar porque Tsunade carregava sua kunai marcada. Caso contrário, aquela névoa poderia tê-lo matado. Parecia inofensivo, mas na verdade era vapor superaquecido com uma temperatura superior a 1000 graus. Haruto Saito reagiu a tempo e escapou imediatamente. Caso contrário, ele teria sido cozido vivo. Capítulo 417. Essa foi por pouco. Hiruzen Sarutobi não continuou seu ataque, pois Haruto Saito estava cercado por Tsunade, Hattori Hyuno e outros, todos igualmente chocados. Especialmente Hattori Hyuno, que também possuía todos os atributos de chakra. No entanto, comparados a Hiruzen Sarutobi, tais ataques combinados não eram impossíveis, apenas não eram tão rápidos ou tão perfeitamente conectados. Se Hattori Hyuno tivesse sido quem lutou contra Haruto, mesmo uma diferença de meio segundo teria dado a Haruto tempo suficiente para se esquivar com mais facilidade. O cajado adamantino girou no ar com um som agudo antes de voar de volta para a mão de Hiruzen Sarutobi. Bum! Hiruzen Sarutobi bateu o cajado no chão, dando a Haruto um leve aceno de cabeça com um rosto inexpressivo. De novo, Haruto estava se sentindo um pouco intimidado. Isso era perigoso demais. Se isso continuasse, mesmo que ele não morresse, ele estaria em sérios apuros. Mas ele só conseguia se sentir intimidado por dentro, não conseguia demonstrar nenhuma fraqueza superficialmente. O vapor superaquecido no ar noturno se dissipou gradualmente, revelando o campo de batalha com visibilidade mais clara. Professor, então eu vou. A figura de Haruto desapareceu. Com a técnica samurai, passo instantâneo, ele avançou diretamente para a frente de Hiruzen Sarutobi, sacando sua lâmina veloz. A lâmina amaldiçoada e a lâmina veloz se chocaram juntas. Combate corpo a corpo. Clang, 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 bum, bum, bum. Haruto mudou de estratégia. Ele precisava limitar o uso de ninjutsu por Hiruzen Sarutobi ao máximo. Seu domínio do ninjutsu era mais do que ridículo. Seus combos eram fáceis de executar.
Competir com ninjutsu não era uma opção. Usar taijutsu para decidir o resultado era a melhor estratégia. Ambas as figuras ficaram borradas. O campo de batalha ecoava com choques ensurdecedores enquanto suas armas se chocavam repetidamente, enviando ondas de choque para todos os lados. A floresta ao redor foi dilacerada, forçando Tsunade e os outros a recuarem várias vezes para evitar a destruição. Bum! Uma explosão repentina e devastadora ecoou quando o cajado de Hiruzen Sarutobi atingiu o chão. Naruto sabia que não conseguiria bloqueá-lo, então rapidamente se esquivou para trás. O impacto criou uma cratera enorme, lançando uma onda de terra e detritos para o céu. Os destroços no ar avançaram em direção a Naruto como um dragão gigante de terra. Naruto continuou suas manobras evasivas. Estilo terra, técnica da boca do dragão. Hiruzen Sarutobi formou um selo de uma mão. Os detritos rodopiantes explodiram em centenas de dragões de terra de metros de comprimento, lançando ataques indiscriminados em todas as direções como fogos de artifício de terra explodindo no céu. Normalmente, esse jutsu irrompe diretamente do solo, limitando seu alcance. Mas Hiruzen Sarutobi usou seu cajado de adamantino para explodir a terra para cima, criando um campo de batalha aéreo onde seu jutsu poderia ter efeito total. Naruto foi pego no alcance do ataque. Droga! Naruto xingou. Como isso foi possível? Mas ele não se esquivou. À medida que os destroços e dezenas de pequenos dragões de terra se aproximavam, Naruto desapareceu entre eles. Um segundo depois, reapareceu bem na frente de Hiruzen Sarutobi, golpeando com suas lâminas. Ele usou a técnica de quebra de barreiras, passando diretamente pelo ataque do estilo terra. Hiruzen Sarutobi ficou surpreso. Outra troca de combate corpo a corpo. Ambos os lutadores se moviam em velocidades extremas. De repente, Naruto saltou para trás e lançou dezenas de kunai do deus voador do trovão em direção a Hiruzen Sarutobi, e então desapareceu, reaparecendo diretamente acima dele, formando selos de mão. Estilo água. Ótima técnica em cascata. Cachoeira octupla grande. Uma enchente monstruosa desceu rugindo do alto, atingindo Hiruzen Sarutobi. Estilo água. Técnica da nascente de água. Bum! Hiruzen Sarutobi completou seus selos de mão, causando uma ruptura violenta no chão sob ele. Enormes colunas de água se ergueram em direção à grande cachoeira, mas não foram páreo para ela. A técnica de Naruto tinha um multiplicador de 8 vezes. O contra-ataque de Hiruzen Sarutobi foi imediatamente dominado, mas naquele momento ele desapareceu. Estrondo. Embora a técnica da cachoeira tenha sido um pouco prejudicada, ela ainda caiu sobre o campo de batalha, formando um enorme lago. Ondas poderosas se espalharam, expandindo continuamente o alcance da destruição. Hiruzen Sarutobi cruzou a superfície do lago e finalmente parou em um trecho de água relativamente estável. Naruto pousou na água, percebendo o que acabará de acontecer. Hiruzen Sarutobi não havia usado apenas sua técnica aquática para contra-atacar. Ele estava criando um ambiente aquático ao redor deles. Então ele usou o passo instantâneo de água, uma técnica desenvolvida pelo segundo Hokage, permitindo movimento quase instantâneo pela superfície da água, planando em velocidades extremas e ao mesmo tempo gerando lâminas de água para ataque. Isso significava que Hiruzen Sarutobi havia primeiro se afastado da zona de impacto direto e, em seguida, manobrado rapidamente sobre a água para escapar da força restante da grande cachoeira. Ele nem sequer havia sido tocado. Naruto estava frustrado. Droga! A técnica da grande cachoeira consumia uma quantidade enorme de chakra, enquanto Hiruzen Sarutobi a neutralizava com o uso mínimo de chakra. Se a luta se arrastasse, Naruto poderia ficar sem chakra primeiro. Naruto se firmou na água. Hiruzen Sarutobi apareceu diante dele novamente, brandindo seu cajado adamantino para baixo com força total. Naruto se teletransportou para longe. Um momento depois, ele emergiu debaixo d'água a 100 metros de distância e saltou para a superfície. Anteriormente, ele havia lançado muitas kunai do deus voador do trovão, que agora estavam espalhadas pelo leito do lago. Hiruzen Sarutobi brilhou em sua direção novamente. Naruto se teletransportou mais uma vez, desta vez aparecendo em outro local enquanto a água explodia para fora. O que você está fazendo? Perguntou Hiruzen Sarutobi. Se Naruto continuasse correndo, não havia sentido em continuar a luta. Ele não conseguiria alcançar o deus voador do trovão. Estou pensando em como derrotá-lo, professor, respondeu Naruto. Em uma batalha em ritmo tão extremo, ele não tinha tempo para pensar direito. Hiruzen Sarutobi riu e imediatamente diminuiu a distância novamente. Naruto se teletransportou mais uma vez. No mesmo momento, Hiruzen Sarutobi empurrou a mão na superfície da água, executando uma técnica em sua velocidade máxima. Estilo relâmpago, explosão de trovão. Bum! Uma enorme esfera de relâmpagos de 6 metros de largura se expandiu de sua palma. Naruto, tendo acabado de se teletransportar para debaixo d'água, começou a nadar para cima, apenas para que o raio instantaneamente percorresse todo o lago. Bum! Crepitar, chiar. A eletricidade percorreu a superfície da água. Então, silêncio. Hiruzen Sarutobi pousou graciosamente, examinando o lago antes de desaparecer. Um momento depois reapareceu, arrastando Naruto inconsciente para fora da água. Ele o jogou no chão perto de Tsunade e disse indiferentemente: "Estamos voltando." Tsunade olhou para Naruto, que havia sido eletrocutado e estava inconsciente, e soltou um suspiro. Suspirar? Pobre rapaz. E que jeito idiota de perder. Capítulo 418. Tarde da noite, Vila Furuta. Naruto Saito acordou abruptamente, virando-se e ficando de pé num salto, seu olhar atento examinando os arredores. No quarto de Naruto, junto à mesa, Tsunade acabará de encerrar uma conversa séria com Sarutobi e Hiruzen. Eles discutiram Naruto, a operação, o casamento, o futuro e muito mais. Naruto de repente pulou do sofá macio ao lado. Ambos viraram a cabeça para olhá-lo simultaneamente. Silêncio. Naruto relaxou gradualmente sua tensão.
Sentiu ondas de dor e picadas percorrendo seu corpo. A última coisa de que se lembrava antes de desmaiar era de estar na água. Ele tinha acabado de usar a técnica do deus voador do trovão para se teletransportar, com a intenção de emergir, quando uma onda de eletricidade instantaneamente o dominou. Você está acordada? Como se sente? Ouviu-se a voz de Tsunade. Ela já havia tratado Haruto. Sarutobi Hiruzen não pretendia matá-lo, e o físico de Haruto era incrivelmente resistente. Não havia risco de morte, mas seu corpo havia sofrido danos significativos, de fora para dentro, até mesmo seus órgãos internos haviam sido atingidos por um raio. Até Tsunade não tinha muita certeza de como se sentiria ao acordar. Haruto virou a cabeça lentamente, franzindo a testa enquanto refletia sobre como havia perdido a luta. Aconteceu tão de repente. Na verdade, o raciocínio era simples. A água conduz eletricidade. Um ataque de liberação de relâmpago bem aplicado poderia se espalhar por toda a extensão d'água. No entanto, para incapacitar Haruto instantaneamente, duas condições precisavam ser atendidas. Primeiro, o raio precisava ser poderoso o suficiente. Segundo, o jutsu precisava ser lançado incrivelmente rápido. Um jutsu ultrapoderoso de liberação de relâmpagos executado em um instante. Isso era algo que Sarutobi Hiruzen poderia conseguir. Ele não era chamado de professor de ninjutsu à toa. O mestre de todos os ninjutsus elementais. Embora ele usasse frequentemente a liberação de fogo, isso não significava que seus outros jutsus fossem fracos. Ao discutir a liberação de relâmpagos, a maioria das pessoas pensa em Komogakuri, a vila oculta nas nuvens. Entretanto, as técnicas de liberação de relâmpagos de Komogakuri eram diferentes das de Sarutobi Hiruzen. A Terra do Relâmpago se especializou em taijutsu de liberação de relâmpagos. Dizia-se que o terceiro Raikage, Ai, possuía a lança e o escudo mais fortes, sua facada infernal, ataque com um dedo, e o modo de chakra de liberação de relâmpagos. Todos baseados em taijutsu. Por outro lado, a maestria de Sarutobi Hiruzen estava no puro ninjutsu de liberação de relâmpagos, não no taijutsu de relâmpagos. A liberação de relâmpago era naturalmente adequada para aplicações de taijutsu, mas o talento de Hiruzen residia no ninjutsu, não no taijutsu. Ele não abandonaria seus pontos fortes para buscar outra coisa. Os jutsus que ele desenvolveu eram basicamente ninjutsu puro. Haruto se sentiu um idiota. A forma como ele perdeu foi completamente tola. Mas naquele momento, ele não tinha como evitar o ataque final de Sarutobi Hiruzen. A menos que abandonasse completamente o campo de batalha e se teletransportasse para o lado de Tsunade, não havia escapatória. Ele estava debaixo d'água. Todas as suas kunai do deus voador do trovão também estavam submersas. Mesmo que se teletransportasse antes do raio, ainda estaria na água, ainda estaria eletrocutado. E a velocidade com que a eletricidade viajava pela água era assustadoramente rápida. Não havia tempo para reagir. Um erro tático levou a uma derrota completa. Sensei. Haruto pulou do sofá e caminhou até Sarutobi Hiruzen. Vamos ter outra partida. Mais uma vez. Ele não estava convencido, completamente e totalmente convencido. Os inimigos não lhe darão uma segunda chance. Sarutobi Hiruzen olhou para ele, respondendo indiferentemente enquanto tomava seu chá. Mais uma partida. Não, eu já te avisei das suas deficiências. Já chega. Não, isso foi apenas um acidente. Foi um acidente fatal. Reflita bem sobre isso. Haruto queria estrangular aquele velho presunçoso. Não era perder para Hiruzen que o incomodava, perder era normal. O problema era como ele havia perdido. Ele havia criado uma oportunidade desnecessária, e Sarutobi Hiruzen aproveitou isso, derrotando-o instantaneamente. Isso era de fato uma prova da força de Hiruzen, mas Haruto tinha certeza de que se lutassem novamente, ele não cometeria o mesmo erro. Chega! Sarutobi Hiruzen pousou a xícara de chá. Estou voltando. Haruto, não vou interferir no desenvolvimento da Vila Furuta, mas seja cauteloso na sua expansão. Kirigakuri pode vir atrás de você a qualquer custo. A menos que você abandone a Vila Furuta e retorne a Konoha, Konoha não poderá lhe oferecer muita proteção direta. Com isso, Hiruzen se levantou. Sensei, você não vai passar a noite aqui? Perguntou Tsunade enquanto se levantava. Não, preciso retornar. Hiruzen acenou com a mão. Num piscar de olhos, ele desapareceu. Sarutobi Hiruzen não podia se dar ao luxo de ficar longe de Konoha por muito tempo. Como Hokage, ele precisava estar na vila. Se a notícia da ausência do Hokage se espalhasse, isso poderia significar um desastre. Agora que as coisas estavam resolvidas, ele tinha que retornar o mais rápido possível. Com um piscar de olhos, Hiruzen desapareceu da sala. Apenas Haruto e Tsunade permaneceram. Haruto sentou-se à mesa com a frustração estampada no rosto. Sentia-se completamente sufocado. Reconhecia a força de Hiruzen, mas recusava-se a acreditar que ele fosse tão fraco. A luta durou apenas alguns minutos. Tsunade deu um sorriso irônico, inclinando a cabeça enquanto observava Haruto emburrado. Ela estendeu a mão e agarrou o pulso dele. O chakra fluiu. Ela verificou o estado dele, nenhum problema grave, embora ele certamente se sentisse desconfortável. Você já contou ao sensei sobre a Operação Tingal? Haruto perguntou sombriamente. Sim, Jiraiya e eu relatamos tudo, respondeu Tsunade. Como tanto ela quanto Jiraiya participaram de toda a missão, forneceram um relato bastante detalhado. Eu ganhei um mérito enorme, certo? Nenhuma recompensa? Haruto insistiu. Adivinhe. Tsunade provocou. Isso significa que existe um. O que é? Entregue-o. Certo. Tsunade tirou um pergaminho do manto e o entregou a Haruto. O sensei escreveu isso enquanto você estava inconsciente. Haruto pegou o pergaminho, desenrolou e ergueu uma sobrancelha. Era uma carta de nomeação. Haruto Saito foi nomeado 5º conselheiro do Alto Conselho de Konoha. Um encontro simples, mas muito significativo. Os 4 conselheiros atuais de Konoha eram Danzo, assessor do Hokage, Koharu, ministro do Comércio, Omura, ministra das Finanças, e Torifu, ministro das Missões.
Aruto era agora o quinto. Ele já possuía vários títulos, líder do esquadrão de assassinato Zambu, comandante da linha de frente de Konoha em País do Redemoinho e agora, esse foi um grande negócio. Ele havia entrado oficialmente no alto comando de Konoha. Mas algo parecia estranho. Os conselheiros forneciam principalmente conselhos ao Hokage e participavam de reuniões de alto nível com direito a voto. Droga! Você sabia que eu não voltaria para Konoha então? Aruto xingou. Para qualquer outra pessoa, essa seria uma ascensão meteórica. Para Aruto, era um título sem sentido. Você poderia simplesmente voltar para Konoha, brincou Tsunade visivelmente entretida. Ela havia lido a carta de nomeação mais cedo e compreendia perfeitamente a intenção de Hiruzen, e também o motivo de Aruto estar tão frustrado. Eu vou voltar, resmungou Aruto. Já que ele estava naquela posição agora, ele definitivamente voltaria para agitar as coisas. Um dia depois, notícias de que a primeira e a terceira divisões de Kirigakuri foram destruídas por uma enchente provocada pelo homem se espalharam por todo o mundo ninja. Todas as grandes potências ficaram abaladas, chocadas, atordoadas. Depois de meses escondido, Aruto Saito estava novamente no centro de uma tempestade. Capítulo 419. Todos ficaram atônitos. Isso é mesmo possível? Quem imaginaria? À medida que mais relatórios de inteligência chegavam, eles aprenderam sobre a operação de Aruto Saito com mais detalhes, o que os deixou em choque total. Seu plano era tão precário quanto andar na corda bamba. Se mesmo uma pequena parte da configuração inicial tivesse dado errado, teria sido exposta, levando ao fracasso total. Mas o que mais os chocou foi o método que ele usou. Inundar as forças da Vila da Névoa. Só ele poderia ter tido uma ideia dessas. Relatos indicavam que o primeiro e o terceiro corpos de exército da Vila da Névoa haviam sido dissolvidos. As forças de combate restantes foram reorganizadas em uma unidade de operações especiais, enquanto mais de 2.000 soldados feridos estavam sendo evacuados às pressas de volta para a Terra da Água. A Vila da Névoa até enviou o segundo corpo do exército para o outro lado do mar para fornecer suporte de emergência no dia seguinte. As perdas que a névoa sofreu desta vez foram catastróficas. Embora tivessem perdido apenas cerca de 1.000 soldados, o número de feridos foi imenso. Na guerra, a pressão causada por uma única morte era muito menor do que a causada por um soldado gravemente ferido. Um soldado morto não podia lutar e não tinha mais valor para o exército, mas os gravemente feridos eram um pesadelo logístico. Eles exigiam cuidados, proteção, tratamento e um enorme gasto de recursos. Nesse sentido, embora o primeiro e o terceiro corpos de exército não tivessem sido completamente eliminados e ainda pudessem reconstituir uma força de ataque de elite, o fardo de seus soldados feridos significava que esses dois corpos estavam efetivamente incapacitados. Isso também significava que a crise no país do Redemoinho estava efetivamente neutralizada. Embora a Vila da Névoa ainda tivesse forças militares à disposição, agora precisava considerar a necessidade de defesa do território nacional e os imensos custos logísticos da guerra de longa distância. A Névoa nunca havia mobilizado várias unidades em uma campanha estrangeira simultaneamente, pois os custos de suprimentos eram muito altos, as linhas de suprimento muito longas e o ônus financeiro muito grande. Originalmente, se o primeiro e o terceiro corpos tivessem conseguido garantir uma fortaleza no país do Redemoinho, poderiam ter se sustentado, resolvendo o problema logístico. A Névoa poderia até ter enviado reforços, mas Aruto Saito estragou tudo. A Névoa ainda era uma força formidável. Mas naquele ano, eles haviam investido uma quantidade enorme de recursos na campanha no país do Redemoinho. Agora, com 2 corpos de exército dizimados e precisando de reestruturação, além de custos altíssimos para tratar os feridos, a Névoa não estava em condições de lançar outra invasão tão cedo. Entretanto, a Vila da Névoa ainda era uma ameaça significativa para o país do Redemoinho. Embora tivessem perdido a capacidade de realizar uma ocupação em larga escala, ações militares de menor escala e assassinatos seletivos por agentes ninja continuaram sendo ameaças viáveis. O nome de Aruto Saito ascendia rapidamente ao status de lenda, colocando-se ao lado das figuras mais poderosas da época. Se sua reputação seria passageira ou não, ainda não se sabia, mas o título de Olho Escarlate da Folha havia se tornado um dos símbolos mais marcantes da Segunda Grande Guerra Ninja. Enquanto isso, a Presa Branca da Folha também ganhará imensa fama na Terra da Chuva. Seus feitos, antes conhecidos apenas por ninjas de alto escalão, agora se espalhavam por todo o mundo shinobi. Sua fama alcançara até mesmo o povo comum, mas comparado ao Olho Escarlate, o Presa Branca ainda fica aquém. Aruto Saito era um fazedor de milagres. Seu ataque contra a névoa alcançou uma vitória sem precedentes, tornando talvez o shinobi independente mais talentoso de toda a Segunda Grande Guerra Ninja. Como resultado, a recompensa pela cabeça de Aruto Saito disparou no mercado negro. Relatos indicavam que todas as 5 grandes vilas ninjas, com exceção da Folha, o viam como uma séria ameaça. A Vila da Névoa guardava um rancor que jamais desapareceria. Aruto Saito estava destinado a ser lembrado como seu maior inimigo, um vilão em seus livros de história. Enquanto isso, as outras 3 grandes vilas achavam impossível aceitar que um ninja tão jovem já tivesse conquistado tanto. Eles poderiam reconhecer que ele era um gênio. Mas ele não era apenas um gênio, era um gênio altamente inteligente e estratégico. E isso o tornava perigoso. Havia muitos shinobi talentosos que se tornaram guerreiros poderosos, mas muito poucos tinham as qualidades de um verdadeiro líder. Aruto Saito provou ser capaz não apenas em combate, mas também em liderança, gestão e estratégia. Ele não era apenas um guerreiro temível, mas também um comandante e administrador competente, com uma capacidade incomparável de gerar riqueza e administrar recursos.
Por isso, poucos dias após a batalha, a recompensa por sua cabeça no mercado negro disparou de pouco mais de 100 milhões de rios para mais de 300 milhões de rios. Esse preço astronômico foi resultado dos esforços combinados de mais de 20 clientes anônimos. A recompensa de Haruto Saito quebrou oficialmente todos os recordes anteriores. Segundo relatos, a maior recompensa já registrada na história havia sido estabelecida há mais de 2 décadas. Durante os primeiros anos da Vila da Folha, por volta do 5º ano, a recompensa pela cabeça de Senju Hashirama ultrapassou 200 milhões de rios no mercado negro. No entanto, após seu falecimento repentino no 7º ano, todos os contratos de recompensa foram cancelados. Seu sucessor, Senju Tobirama, estabeleceu a estrutura para a Academia Ninja Moderna no 8º ano. Haruto Saito mais uma vez fez história, embora esse não fosse o tipo de recorde que ele gostaria de estabelecer. Terra do Fogo, Vila Oculta da Folha. 7 dias após a Batalha da Montanha Tingal. Era uma noite sem lua, com nuvens espessas obscurecendo o céu. Atrás da grande propriedade do clã Hyuga. No mesmo pátio mal iluminado de antes, sob a lanterna bruxuleante, 2 figuras estavam sob o beiral, Danzo Shimura e Hyuga Ryo. Hoje, Koharu e eu abordamos Hiruzen para discutir sobre Haruto Saito. Ele é jovem demais, não importa quão grandiosas sejam suas conquistas. Ele pode ocupar qualquer cargo, dado seu histórico, mas um cargo de conselheiro é demais. Hiruzen não quis ouvir. Ele é teimoso, não está disposto a reconsiderar, disse Danzo em tom baixo e comedido, com os olhos escuros e calculistas sob a máscara. O Hokage. Hyuga Ryo começou, parando por um momento antes de continuar. Parece que ele está abrindo caminho para aquele garoto. Se Haruto Saito garantir seu lugar como conselheiro, e se o Hokage decidir renunciar, ele pode ser o sucessor. Danzo zombou friamente. Mesmo que você e os outros conselheiros convocassem um conselho especial para removê-lo, duvido que funcionasse, acrescentou Hyuga Ryo. Suas conquistas são significativas demais, grandes demais para você justificar sua remoção. A idade dele não é mais um argumento válido. Para alguém como Haruto Saito, idade é irrelevante. O conselho tinha em teoria autoridade para remover qualquer conselheiro, ou até mesmo o próprio Hokage. Mas ninguém jamais ousou fazer isso. Na verdade, ninguém sabia realmente o que Hiruzen Sarutobi estava planejando. A teoria de Hyuga Ryo era apenas uma possibilidade. Mas ele a mencionou por um motivo, porque sabia que era o cenário que Danzo mais temia. O país do Redemoinho está seguro agora. A Vila da Névoa perdeu a capacidade de lançar uma invasão em larga escala, disse Danzo de repente, mudando de assunto. Hyuga Ryo permaneceu em silêncio. Danzo levantou a mão e passou um pequeno pergaminho para Hyuga Ryo. Pegando, Hyuga Ryo observou Danzo desaparecer em um borrão. Desenrolando o pergaminho, ele encontrou apenas 3 palavras. Vila Furuta. Capítulo 420. Apenas 3 palavras. Mas foram suficientes. Como não havia nomes de aldeias repetidos na terra dos Redemoinhos, e embora não fosse a menor nação, também não era vasta. Havia apenas um número limitado de aldeias, e nomeá-las de forma única era perfeitamente viável. Hyuga Ryo sempre quis saber onde Haruto Saito havia estabelecido sua fortaleza secreta. Agora, ele finalmente tinha a resposta. Terra dos Redemoinhos, Vila Furuta. Naquela manhã. Pirralho, quando você volta para a vila? Daqui a pouco, provavelmente não muito tempo. Voltarei para me casar com você. Então tome cuidado. Esteja atento à retaliação de Kerigakuri. Quando retornarmos a Konoha, poderemos receber missões, então, se planeja vir me buscar, avise-me com antecedência, ou podemos não estar na vila. Eu vou. Na floresta a oeste da vila, Haruto Saito se despedia de Tsunade. Quanto a Jiraiya e Orochimaru, Tsunade já os havia mandado embora, alegando que precisava falar com Haruto em particular. Tsunade teve que ir embora. Como Konoha ainda tinha missões à sua espera, e com a terra dos Redemoinhos não mais em perigo, a conexão da Vila Furuta com Haruto não havia sido exposta. Isso foi o suficiente para que ela partisse em paz. Haruto observou os 3 partirem. Ainda havia muito a fazer na Vila Furuta. Embora pudesse reservar algum tempo para retornar a Konoha, um casamento não era algo que pudesse ser organizado em apenas alguns dias. Ele também não poderia realizar a cerimônia abertamente na Vila Furuta. Então, decidiu que o casamento precisava ser realizado de forma adequada. Primeiro precisava proteger a vila e depois retornaria a Konoha. Palácio, quarto de Haruto Saito. Haruto surgiu do nada em seu quarto, tendo retornado usando a técnica do deus voador do trovão. Ele examinou o ambiente, sentiu os arredores e, após confirmar que não havia problemas, sentou-se à sua mesa. Com um aceno de mão, uma enorme pilha de cartas se espalhou sobre a mesa, formando um pequeno monte. Finalmente, ele teve tempo de separá-los. Nos últimos dias, ele teve pouco tempo para si. Passava as noites com Tsunade e como ela estava prestes a ir embora, não havia motivo para dormirem separados. Limpar o inventário de cartas era algo que podia esperar. Haruto sabia que havia coletado mais de 10.000 cartas durante a Batalha da Montanha da Maré Escuta, mas ele não esperava nenhuma recompensa incrível. A maioria dos ninjas que morreram na batalha eram Chunin, ninjas de nível baixo. Ninjas de nível alto raramente pereciam em tais ataques. Claro, alguns morriam, mas eram poucos. Mesmo assim, ele teve que separar as cartas meticulosamente. Nem todos os jutsus de baixo nível eram inúteis. Embora Haruto já tivesse dominado a maioria das técnicas de liberação de água e vento de baixo nível, ainda havia algumas artes secretas específicas do clã que poderiam ser valiosas para ele. Haruto começou a verificar cada carta, movendo-se rapidamente. Mas havia simplesmente muitos.
Cada vez que examinava uma carta, ele a colocava em um local designado na mesa. As que ele já havia absorvido eram empilhadas. Por exemplo, se ele já tivesse absorvido 6 cartas de um jutsu de liberação de água de nível C, consumir mais seria redundante, então ele as agrupou. Da manhã ao meio-dia, depois de horas de triagem, ele verificou a maioria deles. Então ele pegou outra carta. Seus olhos brilharam. Ele tinha acabado de encontrar uma carta aleatória de arma especial. Ele já havia encontrado cartas de jutsu de rank A e até mesmo cartas de jutsu proibido de rank A. Mas a taxa de obtenção de cartas de armas especiais era muito menor do que a de cartas de rank A. Com base em tendências anteriores, apenas Jonins de elite ou superiores costumavam obter essas cartas. Naruto havia matado muitos Jonins de elite, mas a maioria não havia derrubado uma carta de arma especial. Em comparação, inimigos de nível Kage tinham uma chance significativamente maior de derrubar um. E se fosse um verdadeiro oponente de nível Kage, a queda seria quase garantida. Então, quem deixou cair esta carta? Naruto semicerrou os olhos, relembrando a batalha. A inundação que ele havia desencadeado não deveria ter sido suficiente para matar Jonins de elite, e definitivamente não oponentes próximos ao nível Kage. No entanto, alguns Jonins de elite morreram na inundação e na tempestade de fogo subsequente. Uma possível explicação: eles já estavam gravemente feridos antes do dilúvio, talvez devido a tentativas de assassinato desencadeadas pelas recompensas do mercado negro de Naruto. Muitos membros da elite do primeiro exército de Konoha foram assassinados, e alguns dos que sobreviveram ficaram gravemente feridos, recuperando-se em seus acampamentos. Ou talvez, durante o caos, a Tori Ryu e 13 tivessem causado estragos no acampamento. Com sua força, eles poderiam derrotar instantaneamente os Jonins de elite em um combate corpo a corpo. Mesmo que seu objetivo não fosse matar, mas apenas criar o caos, eles poderiam ter ferido gravemente alguns Jonin de elite. Então, quando a enchente atingiu, aqueles que já estavam feridos não conseguiram escapar a tempo. Uma surpresa agradável. Embora Naruto já tivesse várias armas especiais, algumas raramente usadas atualmente, ele havia considerado há muito tempo formar uma unidade especial armada com essas armas. Algo parecido com os 7 espadachins ninja da névoa. Nada mal, murmurou Naruto para si mesmo, colocando a carta na boca. Ele não havia consumido nenhuma carta até então. Aquela era a primeira do dia. Uma luz dourada irrompeu, fluindo em sua direção. Em seguida, irradiou de seu corpo, formando pontos dourados que caíram sobre seus ombros antes de pousar em sua mão direita. As partículas douradas se fundiram e depois se espalharam novamente, tomando a forma de uma lâmina. Jin, parabéns, anfitrião. Você obteve a arma especial, lâmina presa de vento. Naruto olhou para a espada em sua mão. Seu formato era único, a lâmina tinha uma curvatura extrema, lembrando a lendária cimitarra em forma de lua crescente. Tais armas eram raras no mundo ninja, onde espadas de lâmina reta eram mais comuns. Usar esse tipo de arma exigia um estilo de espada especializado. Qual é a habilidade dela? Naruto perguntou enquanto examinava a lâmina. Habilidade especial, presa do vento. Quando o chakra suficiente é canalizado para esta lâmina, ela ativa seu efeito único, liberando um ataque de liberação de vento extremamente poderoso em um único alvo. A explicação do espírito da carta era vaga, como sempre acontecia com as habilidades das armas. Naruto não se deu ao trabalho de insistir em detalhes. Ele testaria quando tivesse oportunidade. Ele retomou a triagem. Não demorou muito para que ele encontrasse uma carta de jutsu de liberação de água de nível S provavelmente. Ela havia sido derrubada pelo mesmo inimigo que havia derrubado a carta de arma especial. No entanto, os ataques padrão de liberação de água de nível S eram mais fracos que sua técnica da cachoeira octupla e consumiam mais chakra. Então não foi uma descoberta empolgante. Então, depois de verificar dezenas de outros cartões, ele congelou de repente, porque ele tinha acabado de encontrar outra carta aleatória de arma especial. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.